A experiência proibida. Tudo começou com uma pergunta simples: até onde a mente humana pode suportar pressão? Até onde conseguimos aguentar antes de quebrar? Essas questões não nasceram no acaso. Ao longo da história, médicos, filósofos e cientistas tentaram entender a mente e os limites do ser humano. Desde os gregos, que estudavam o corpo sem anestesia, até os experimentos militares da Guerra Fria, a obsessão por descobrir o que nos faz funcionar sempre teve um lado sombrio. Mas, no século XX, um grupo de cientistas decidiu ir além. Não estavam satisfeitos com livros ou teorias. Queriam provas, queriam respostas reais. E, para isso, criaram algo que mais tarde ficaria conhecido como a experiência proibida. No início, tudo parecia inocente. Anúncios circulavam em jornais discretos e murmurados em universidades. Estudo psicológico sobre resistência mental. Procuram-se voluntários. As pessoas eram comuns. Trabalhadores, estudantes, até alguns curiosos que buscavam ganhar um dinheiro extra. Eles acreditavam que seria algo simples, talvez alguns testes de memória, questionários ou conversas em grupo. Mas o que os aguardava era muito diferente. Logo no primeiro dia, os voluntários foram levados para uma sala branca, simples e sem janelas. Apenas cadeiras, mesas de metal e um enorme espelho que, na verdade, era um vidro de observação. Do outro lado, os cientistas assistiam e anotavam cada detalhe. No começo, aplicaram perguntas triviais. Você tem medo de quê? Consegue se lembrar do seu sonho mais recente? Se ficasse sozinho por muito tempo, o que faria para se distrair? Nada parecia suspeito. As pessoas riam, respondiam, se sentiam seguras. Mas aquela era apenas a introdução. Conforme os dias passavam, os testes mudavam. Os voluntários eram isolados uns dos outros, impedidos de falar por longos períodos. Quando voltavam a interagir, eram bombardeados com perguntas repetitivas, quase hipnóticas. Um homem contou que começou a sonhar todas as noites com vozes que não reconhecia. Uma mulher relatou que sentia pressão no peito sempre que ouvia o barulho da porta se fechando. Outro, simplesmente, se recusava a responder, como se as palavras estivessem sendo arrancadas de dentro dele. Os cientistas anotavam tudo friamente, como se estivessem apenas registrando números. Com o tempo, vieram os testes mais cruéis. Colocavam os voluntários em salas sem som algum, onde até a respiração parecia ensurdecedora. Alguns eram forçados a olhar para o mesmo ponto na parede por horas. Outros tinham que responder perguntas sem sentido, sob a ameaça de perder qualquer contato humano. A mente humana, sob tanta pressão, começou a rachar. Um deles começou a falar sozinho, repetindo frases desconexas. Outro dizia enxergar sombras se movendo pela sala. Uma jovem, em lágrimas, implorava para ir embora, mas os cientistas fingiam não ouvir. Do lado de fora, os observadores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Queriam medir o limite da resistência mental, descobrir o momento exato em que a sanidade se despedaça. E eles conseguiam. Um dos casos mais registrados foi de um homem que, após 7 dias de confinamento, começou a rir sozinho. Ria sem parar, até perder o ar. Quando finalmente foi retirado da sala, ele já não reconhecia os cientistas. Chamava-os de fantasmas de vidro. Outra participante, depois de 2 semanas, simplesmente se recusou a comer. Dizia que a comida estava envenenada de pensamentos. Ela acreditava que cada garfada apagava uma memória de sua mente. Esses relatos, hoje, parecem impossíveis de acreditar. Mas cada reação foi documentada em detalhes, em páginas que jamais deveriam ter existido. E havia mais. Os cientistas também manipulavam conversas entre os voluntários. Colocavam 2 participantes frente a frente, forçando diálogos intermináveis. Perguntas banais eram repetidas até que as palavras perdessem o sentido. No início, eles conversavam normalmente. Mas, após horas de repetição, começaram a confundir suas próprias vozes. Alguns juravam que não estavam mais falando com outra pessoa,
mas apenas com um reflexo deles mesmos. A mente estava se partindo. No auge da experiência, os voluntários já não eram mais os mesmos. Uns gritavam, outros choravam. Alguns, simplesmente, desistiram de reagir. E enquanto isso, os cientistas continuavam anotando. Imóveis, sem emoção. Era como se assistissem a um espetáculo. No fim, poucos resistiram até o último estágio. A maioria saiu completamente quebrada, incapaz de retomar a vida normal. Outros desapareceram em silêncio, seus nomes riscados dos registros oficiais. E os cadernos, os relatórios, as observações, guardados em arquivos secretos, jamais divulgados ao público. Hoje, quase ninguém fala sobre a experiência proibida. Não há registros oficiais, apenas fragmentos e relatos perdidos. Mas uma coisa é certa: os cientistas descobriram o que buscavam. Descobriram o limite. Descobriram o momento em que a mente humana deixa de ser mente e se torna apenas silêncio.